Muito bom dia, estamos reunidos mais uma vez nesta manhã para estudar a Palavra de Deus dentro desse contexto dos 40 dias. Estamos nesta grande empreitada de elevar o nível da nossa relação com Deus. Estamos nesse grande propósito de entender melhor como podemos nos chegar mais próximos de Deus, amando a Deus, e um amor a Deus que não só é contemplativo, mas resulta em amor às outras pessoas. Esse é o nosso projeto dos 40 dias. Estamos lendo um livro, nos encontrando cada semana para meditar, ter comunhão e entender uns dos outros. Como é que nós podemos fazer isso? Uma igreja que pretende seguir a Jesus realmente deve se esmerar nos seus relacionamentos, deve aprofundar os seus relacionamentos, porque é assim que Jesus faria. Hoje nós temos diante de nós o tema comunique-se com o coração. Comunique-se com o coração. E é maravilhoso, é muito joia pensar que Jesus se encontra com os seus discípulos e evolui numa conversa madura com eles. E ele, nessa conversa, ele desenrola a compreensão de uma visão, ele passa a visão de uma comunidade que o representaria a seguir logo depois da sua partida. E ele junta os discípulos e fala: olha, vem cá, gente, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. Um novo mandamento eu dou para vocês, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E é interessante que ele fala: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Um novo mandamento, porque essa história já tinha acontecido lá atrás. Se você vai em Levíticos 19:18, diz assim: olha, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que é novo aqui então? É a qualificação da coisa. Antes, olha, você vai amar como você ama a si mesmo. E o que Jesus está dizendo, o que é novo aqui é: vocês vão amar uns aos outros, mas vocês amem como eu amei vocês. E eu achei demais que o autor do livro dos 40 dias, o Tom Holliday, ele afirma que Deus não é cruel. Ele diz que Deus lá não está sentado num trono pensando como é que Ele pode transformar a nossa vida numa vida miserável. Ele não está fazendo isso. Ele não está pensando em nos colocar numa situação que nos causaria frustração, culpa e sentimento de nunca alcançar um padrão proposto, um padrão que fosse por Ele estabelecido. Não é esta a intenção de Deus. Deus, Ele está olhando para você e para mim, querendo que a nossa vida seja uma vida muito melhor. E porque quando nós entendemos o amor a Deus, e entendemos o amor que podemos, a partir do amor a Deus, dar aos nossos, às pessoas à nossa volta, a nossa vida é transformada para melhor. Então nunca desconfie das intenções de Deus, nunca. Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Por mais que pareça difícil e complicado, entenda o que Deus quer. Porque cristianismo não significa fazer o melhor possível. Não tem essa pegada das obras, do mérito. Cristianismo é confiar em Jesus, simples assim. É quando você olha para o Senhor Jesus e coloca nele uma confiança de qualidade, uma confiança que envolve todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força. Essa é a ideia. E essa é a questão que temos que trabalhar. O mandamento, ele é focado numa ação, não
num conjunto de ações intencionais, porque não se ordena um sentimento. Não adianta, você chegou aqui triste, não adianta eu chegar aqui, olha, fique feliz. Você não ordena isso. Não adianta o líder do louvor chegar aqui e falar, não, agora que todo mundo que está triste vai ficar muito feliz, porque nós vamos cantar a música. Não adianta. A gente não ordena um sentimento. Não é assim que funciona. A ordem vai na direção de uma ação. Nós ordenamos ações. A ação de agir de amor uns para com os outros. E desenvolver o amor. E desenvolver a redescoberta do amor. Porque eu vou desenvolver amor para com você, mas eu posso desenvolver a redescoberta. Porque no decorrer da vida, nós podemos perder a perspectiva do que é amar uma pessoa querida. E você precisa, em algum momento, redescobrir talvez isso. E esta redescoberta do amor, ou o desenvolvimento do amor, passa por uma decisão inteligente de uma sequência de ações amorosas para com o outro. Eu não sinto, mas eu vou obedecer. E a minha razão vai comandar esse momento da minha vida. Eu vou confiar que Deus não quer. Não preciso desconfiar de Deus. Eu posso confiar nele. Se ele está dizendo, vá na direção dele, dê ações amorosas. Então não desconfie. Então a minha razão vai comandar esse momento de obediência. Quando você é desafiado a agir, então, com amor, o sentimento do amor não é tão importante quanto essa obediência. E o resultado vai trazer muita satisfação. É só ter muita paciência e dependência de Deus. E eu tenho um aspecto importante para tratar dentro dessa perspectiva hoje, não é, dos relacionamentos. É a questão da comunicação. Eu já quero adiantar que nós não vamos abordar tudo aquilo que envolve comunicação, mas nós vamos dar uma pincelada, não é, na importância da comunicação para um relacionamento bom e amoroso. Comunicação é fundamental para se construir um relacionamento. Relacionamentos são nutridos com o combustível da comunicação. Relacionamentos são construídos, são mantidos com o combustível de uma boa comunicação. É impossível um relacionamento saudável, amoroso, equilibrado entre pessoas que não se comunicam com eficiência e com muita atenção. O meu objetivo nesta manhã é que você entenda que priorizar uma boa comunicação vai elevar a qualidade dos seus relacionamentos. Você coloca duas pessoas de frente dentro de uma sala, uma para a outra, durante muito tempo. E se elas não tiverem uma comunicação adequada, elas nunca vão quebrar as barreiras que impedem uma intimidade e um bom relacionamento. Eu posso ficar olhando para você o tempo todo, ficar assim, nós podemos ficar lá, eu e você ali, ó, numa sala. O máximo que você vai descobrir, eu vou descobrir de você, é a cor dos seus olhos. Se você não abrir a sua boca, eu nunca vou entender quem você é, e nós nunca vamos quebrar a barreira da intimidade, que pode permitir que tenhamos intimidade de verdade. Então, não é fácil se comunicar, não é fácil, temos que entender isso. Vou contar uma história para ajudar a gente a entender essa questão. Eu não sei se ela é verídica ou não, né? Você encare como você quiser. Era a história de um pastor que ficou de férias, e ele resolveu, porque pastor é assim, né? Você está sempre na sua igreja, aí você sai de férias, você quer dar uma fugidinha para ver como é que estão as coisas por aí, né? E foi isso que ele fez. Ele falou, eu estou querendo ir nessa tal igreja, e ele resolveu ir lá na igreja para participar de um culto, e ele foi.
sentou lá na última fileira, lá atrás, porque ele queria que não fosse visto, porque você, como pastor, às vezes você vai nas igrejas por aí, e alguém fala, o pastor fulano está ali, vem aqui dar uma palavra aí, não é? Não dá certo. Então ele chegou meio atrasado, sentou lá no fundo, né? E o pastor começou o culto, cantaram, etc. E na hora da mensagem, o pastor que estava lá dirigindo, que era o pastor da igreja, ele começou a palavra dele dizendo assim, olha, antes de eu fazer a minha mensagem aqui nesta manhã, eu preciso da sua atenção, porque eu quero fazer uma confissão. Quando ele falou isso, o pastor que estava sentado lá no fundo falou, opa, vim no dia certo, né? Ouvi a confissão do pastor logo hoje, que coisa boa, né? E aí ele estava lá no fundo ouvindo, e o pastor aqui na frente ficou bem sério e disse assim, irmãos, então eu preciso fazer essa confissão para vocês. Eu quero confessar que durante muitos anos da minha vida, eu vivi no braço de outra mulher. Ficou aquele silêncio, né, na congregação, não dava para ouvir nem a respiração das pessoas. Todo mundo olhando para ele, e o pastor lá atrás com o olhão desse tamanho. Eu falei, mas você vai me confessar logo isso? Né? E ele dizia, e essa outra mulher é a minha mãe. Né? Aí todo mundo riu, né? E ficou aquela descontração, e ele partiu daí para fazer o sermão dele. O pastor que estava lá no fundo falou, vou contar essa na minha igreja. E mudou toda a mensagem dele para encaixar essa ilustração, e chegou lá no dia, voltou de férias, toda aquela força, falou, irmãos, aproveitei as férias, meditei bastante, eu preciso fazer uma confissão para vocês. Quero dizer para vocês que durante parte da minha vida, eu vivi nos braços de outra mulher. Quando ele falou isso, a mulher dele desmaiou, pof! Aí vieram alguns irmãos dali, levaram a mulher para trás, para a enfermaria, aquele monte de gente foi para lá, né? O líder do louvor que estava sentado ali, levantou e falou, não posso ser líder de louvor de uma igreja onde o pastor passa a vida dele no braço de outra mulher, que não seja a mulher dele, e foi embora, e saiu, e alguns saíram atrás dele, né? E aquela confusão, e o pastor estava ali meio perdido, não sabia como resolver aquele problema, e ele disse assim, o pior, irmãos, não é isso, que agora, com toda essa confusão, não consigo lembrar do nome da mulher para me tirar dessa confusão, né? Muitos fatores influenciam a nossa comunicação. A pessoa que está contando, o ambiente onde ela está, o tipo de audiência, o contexto imediato, as coisas não se encaixam automaticamente. Na nossa comunicação é a mesma coisa. A maneira como nós nos comunicamos com um amigo do trabalho é diferente da maneira como comunicamos com a nossa esposa. Você não pode tratar a sua esposa na comunicação da mesma forma como você trata um colega de trabalho. São coisas diferentes. A comunicação é um negócio complicado. E a maneira como o Tiago apresenta o assunto é alarmante, porque ele diz assim, olha, ninguém consegue dominar a língua. Porque tem tudo isso, tem o que você fala, o que você acha que você falou, o que a pessoa ouve, o que a pessoa acha que ouviu, e aí vai, não é? Aliás, eu estava conversando com o pastor Alexandre no início do primeiro culto, ele estava me lembrando, né, que às vezes nós temos que dominar a língua, mas temos que dominar os ouvidos, porque se a gente tem paciência de entender que aquela pessoa que falou com a gente não estava num bom momento, não é? A gente podia evitar tantos problemas nas nossas relações. E olha, a coisa é complicada, porque diz a estatística que 50% das mulheres dizem que os maridos não se comunicam. Ou seja, metade das mulheres que estão aqui casadas. 86% dos divórcios dizem que a causa foi uma falha de comunicação. Gente, 86%.
25% dos jovens dizem que nunca, não é que de vez em quando, nunca tiveram uma conversa significativa com seu pai. 1/4 dos jovens. E a questão é muito complicada, porque existem tantos outros fatores, barreiras que são naturais, que nos impedem de nos comunicar. O mundo que nós vivemos também não ajuda. Segundo o neurocientista americano Daniel Levitin, estamos vivendo um período de sobrecarga de informações. Tem mais essa. Um estudo realizado há alguns anos descobriu que nós multiplicamos por 5 a quantidade de informação disponível na humanidade. É o mesmo que você ler 175 jornais de capa a capa por dia de informações a mais do que se tinha 10 anos atrás. Imagine, você tem o equivalente a 175 jornais de capa a capa por dia a mais de informação para você travar, lidar com elas. Em 2 anos, o número de exabytes pulou de 30 para 300. Isso de informação disponível no mundo. É o número, um exabyte, 300 exabytes é o número 300 seguido de 18 zeros. 1 exabyte é igual a 1 milhão de terabytes. Nós estamos falando de 300 exabytes, ou seja, 300 milhões de terabytes de informação no mundo. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é muita informação. A cada hora são colocados 6.000 vídeos no YouTube. Se você gasta lá 1 hora vendo 4 filmes, você nunca vai conseguir. Não é? Nunca vai conseguir alcançar esse nível de informação. Quando você ia no mercado 30 anos atrás, você tinha disponível 9.000 itens para comprar. Hoje, o mesmo mercado tem 40.000 itens, sendo que, em média, você precisa só de 150 para atender às suas necessidades. Então, mais uma vez, sobrecarga de informação. Você tem que ignorar 39.850 itens cada vez que você vai ao mercado. Acontece que isso tem um custo cognitivo alto, porque nós não somos capazes de ignorar algo até que tenhamos prestado atenção naquilo. Tempo suficiente para saber se queremos ou não queremos aquilo. Então, você tem que prestar atenção. E a outra questão interessante é que há algum tempo já os neurocientistas descobriram que não existe o chamado multitarefas. Você não pode dizer assim, eu sou multitarefas, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Não, não existe mais isso, isso é um mito. O cérebro não funciona dessa forma. O que realmente acontece é que o cérebro muda rapidamente o seu foco de uma coisa para outra, usando uma coisa chamada interruptor neural. E isso passa a ilusão para as pessoas que ela faz várias coisas ao mesmo tempo, mas o que estamos fazendo, de verdade, é fracionar cada vez mais a nossa atenção. Estão comigo? Esta é a razão, porque a gente está pagando um preço alto na maneira como nós estamos vivendo, porque cada vez que o interruptor, que fica bem aqui no meio da cabeça, aqui em cima, cada vez que esse interruptor neural é trocado, entram em atividade os recursos naturais que nos levam a tomar as decisões, seja uma decisão de decidir uma coisa no supermercado, ou a maneira de explanar uma ideia excelente, não importa. Então, Levitin recomenda uma pausa de cada 2 horas para o cérebro descansar, 15 a 20 minutos. E isso pode equivaler a 1 hora de sono à noite. O mesmo período que você precisaria para descansar o cérebro durante 1 hora à noite, é se você parar um pouquinho durante o dia e dar uma descansada no seu cérebro. Por que eu estou conversando isso? Eu não estou dando uma aula de sei lá o quê.
essa sobrecarga de informações está afetando claramente a nossa maneira de nos comunicar uns com os outros. É tanta informação que nós não temos mais capacidade de assimilar nada, não temos capacidade de nos concentrar seriamente em mais nada. E aí, o que acontece? A gente lê pouco, não vamos fundo em quase nada, somos adeptos de leitura de manchetes. Você lê o WhatsApp só por cima, assim, ó. Nem sempre conferimos a notícia toda, ou toda a informação, porque mesmo que você queira conferir, no processo você é distraído com mais informação, e você distrai. Você está vendo um jornal, e embaixo, muitas vezes está passando uma outra informação, enquanto a outra pessoa está falando, embaixo passando outra informação. Você tem o celular, que é um mundo de informações, você tem tudo o que você precisa ali. Você pode viver a vida inteira só com ele. Sobrecarga de informação que vem principalmente do celular, e acaba dividindo a sua atenção, fragmentando a sua atenção, prejudicando a comunicação e a sua relação com pessoas. A nossa intenção no outro está dividida. Bem na hora que devíamos nos importar com alguém, a gente está distraído, a gente não está ali. Você está ali, só que não. Você não está. E você não consegue concentrar, olhar no olho da pessoa e ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Você já vai criando, a sua mente já vai tentando diminuir o tempo, porque você tem tanta informação para absorver. E é fácil perceber isso, porque às vezes a gente está nesses grupos de WhatsApp e você detecta a insensibilidade das pessoas, porque logo depois de alguém ter contado que alguém morreu da sua família, que estamos lá em luto, alguém traz uma piada, sem graça, nem viu que estava ali, nem prestou atenção, e não aguentou não ter que dizer aquilo. Às vezes você participa de um grupo de WhatsApp e o pessoal fala assim, esse grupo é só para informação, não diga bom dia. Mas é a primeira coisa que as pessoas fazem, é bom dia, né? Jesus está com você, eu já sei disso. O fato é que as nossas conversas estão comprometidas na sua qualidade, porque nós estamos realmente muito distraídos, confusos, com a nossa atenção fragmentada. Esse universo de excesso de informações a que somos expostos está nos atrapalhando, tornando a nossa comunicação difícil, e os relacionamentos estão sofrendo. A nossa postura deve ser diferente, deve ser proativa. Precisamos proporcionar a nós mesmos um ambiente favorável para uma boa comunicação. Porque há muito ruído, e isso deve ser combatido, deve ser entendido e combatido. Nós precisamos, temos urgência, temos necessidade de criar espaços de trégua para a nossa mente, para que eu possa então prestar atenção no que você está dizendo. Talvez não levar o celular para a mesa do almoço, da janta, não levar o celular para uma conversa que você vai ter, nunca conversar com a sua esposa olhando ao mesmo tempo no celular, ou com o seu marido, ou com seus filhos, ou com qualquer pessoa. Nós devemos, ter um levante em relação a isso, porque senão as nossas relações vão ficar deterioradas. E nós devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Devemos nos esforçar para trabalhar o que a palavra de Deus diz. E ela diz assim, olha, estabeleça um ambiente de confiança na sua conversa. Seja uma pessoa
que, ao se comunicar, estabelece um ambiente de confiança. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A confiança é estabelecida pela clareza. Nunca foi tão difícil dizer sim ou dizer não. Dizer sim é sim, dizer não é não. Segundo Jesus, uma boa comunicação passa por essa clareza na mensagem. Vivemos num contexto onde a mentira prevalece, onde os interesses colocam palavras de bajulação em nossa boca, e a gente diz mais ou menos aquilo que a gente não acredita, onde as promessas e compromissos não são cumpridos, não são assumidos e não são honrados, e ninguém mais se preocupa com isso. Ninguém diz sim, eu vou, tá bom, você vai lá em casa, vou, tá, não sei, você no fim não sabe se a pessoa vem. Será que falou que vinha? Aí fica com vergonha de dizer, mas você vem ou não? Né? Você só fala, que bom, mentiu também, né? A omissão e o medo de dar a sua opinião acaba trazendo insegurança. Então, dicas. Use assim, sim, eu amo você. Você me ama, querido? Você não sabe ainda? Sim, eu amo você. Diga sim. Cuidado para não dizer não, né? Então, está prestando atenção no que eu estou falando? Diga, não, eu não estava prestando atenção. Pode falar agora, eu vou desligar o celular. Mas ele, não, estava prestando sim. Pode falar de novo, né? Sim, eu respeito você. Não, eu nunca imaginei quanto isso que eu disse machucaria você. Sim, eu vou cumprir a minha promessa. Sim, eu vou estar aí às 15h. Não, o fato de você ter acesso de raiva aqui agora no supermercado não vai fazer que eu ceda e compre o chocolate. Não, você é não. Sim, para mim é um prazer estar com você. Sim, é muito bom eu estar aqui. Sim, não posso aceitar o que você está fazendo. Não. Ou sim, eu vou passar tudo isso com você. Saiba disso. Estabeleça um ambiente de confiança, dizendo sim e dizendo não. Alimente bem o seu coração. A atenção com o coração é muito importante, porque ele é fonte de palavras. Diz lá, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34b. Gente, eu estou cada vez mais impressionado com a nossa capacidade de produzir lixo em palavras ditas ou escritas. E o que mais me impressiona é que o lixo é o nosso coração. O nosso coração está podre, cheio de lixo, de porcaria, e isso sai pela boca, sai pelo teclado. Lixo, palavras de baixo calão, palavras grosseiras, palavras de morte, palavras de vingança, palavras grosseiras, mal educadas, conversas ácidas, maliciosas, intolerância, palavras de raiva, de rancor, de ódio. É porque o coração está cheio disso. Nós não estamos alimentando o nosso coração. A Bíblia ensina que existe uma conexão muito forte entre a boca e o coração, e palavras são o transbordamento do coração. Como que você enche o seu coração? Você enche o seu coração com a palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra pregada, a palavra anunciada. Está no momento de eu tirar. Então, o que é isso? Eu tenho que tirar o eu do trono do meu coração e dar espaço para Jesus me conduzir e conduzir as minhas palavras. E eu faço isso entendendo que o reino de Deus se estende no coração. O reino de Deus não é a multiplicação de igrejas. O reino de Deus se amplia na medida que damos espaço ao rei.
dominar o coração das pessoas, e eu faço isso pessoalmente. O reino de Deus é ambiente da ação, do comando do Senhor Jesus, do Rei Jesus. E se o meu coração está sob comando do Rei, a minha boca reflete isso, o meu teclado reflete isso. Eu preciso dedicar algum tempo da minha vida para alimentar o meu coração com a palavra de Deus, porque se você só colocar ódio, discórdia, porcaria e lixo, é disso que você vai viver e falar. Como que eu coloco a palavra de Deus? Eu faço isso no meu tempo devocional. Tenha um tempo devocional diário. Eu faço isso participando de cultos e oportunidades de aprender a palavra de Deus. Eu faço isso louvando a Deus com música boa. Música boa. Decore os 2 CDs da igreja. Música boa. Tem música boa ali, estou te garantindo. Sabe, não perca oportunidades de receber a palavra de Deus. Outra maneira, fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Diz o texto de Efésios 4,15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí algumas perguntas para a gente checar isso, sobre a verdade. Quantas vezes na última semana, ou nos últimos dias, eu dei a resposta, ou demos a resposta, tudo bem, quando as coisas, na verdade, não iam nada bem, ou não vão bem, com você, em relação à pessoa com a qual você está se relacionando e conversando. E a gente tem a oportunidade de acertar e diz, não, está tudo bem. Você olha para mim e fala, está tudo bem? Eu digo, está tudo bem. E é a oportunidade de conversar e acertar. Quantas vezes me pareceu mais fácil não ser sincero e dar uma enrolada, e assim escapar de uma conversa que me levaria a reconhecer um erro, o meu erro. E aí eu sei que eu podia ter aquela conversa ia chegar num ponto onde eu ia ter que dizer, olha, eu pisei na bola. E isso, quando eu digo eu pisei na bola, para você, isso me estreita. A gente está falando a verdade, a gente sabe, quando a gente acerta, a gente estreita a relação. Quantas vezes fiquei calado, absolutamente calado, e deixei de falar uma verdade que seria trabalhosa, aí é uma verdade a seu respeito, que seria trabalhosa, dá trabalho, relacionamento dá trabalho, e se eu vou ter que dizer uma verdade para você, eu tenho que dizer da maneira bem correta, bem em amor, para você, para a gente não ter um segundo problema aí, por isso você precisa converter o ouvido, e aí, mas dá trabalho, mas estreitaria a minha relação com você. Quantas vezes posterguei uma conversa importante, dizendo palavras educadas, que não tinham a menor possibilidade de resolver uma questão importante de relacionamento, porque a gente leu isso esses dias, é muito mais fácil ser amável do que ser sincero, e é verdade. Ser amável com aquela pessoa que se queria esganar. Gente, a verdade precisa começar a fazer parte do nosso dia a dia, das pequenas conversas, das pequenas respostas, porque isso vai estreitar a nossa relação. Temos que considerar que a verdade embrulhada no amor, não no meu tipo de amor, mas no tipo de amor de Jesus, que é aquele amor novo, não é? Do novo mandamento, como eu vos amei. A verdade embrulhada no amor de Jesus é inegociável, inegociável, porque o amor sem o uso da verdade é desastroso,
Nós precisamos de verdade de foco na nossa comunicação. Precisamos criar esses espaços, sabe? Esses espaços para a gente parar, para construir um relacionamento saudável. E você não constrói relacionamento saudável sem se entregar para ele, numa boa e focada comunicação. Sem isso, o relacionamento ele é inviável, ele é impossível. E eu quero terminar minha palavra lembrando, são 4 verdades que criam esse ambiente favorável para uma boa comunicação. Primeiro, a concentração. Cria essa trégua. No momento que você vai conversar, concentre-se na pessoa com a qual você está conversando. Olhe para os olhos dela. Não dilua a sua atenção. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio, muitas vezes para ouvir a palavra de Deus, mas mais respondendo coisa no celular. Que você tenha essa liberdade, faça isso de madrugada, na hora que você devia estar dormindo. Pelo menos você perde alguma coisa que é só sua, o seu sono. Então, concentração, cria essa trégua, essa oportunidade de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus e das pessoas também. Não é? Intenção, porque existe uma atenção, porque existe esse excesso de informações à nossa volta. Isso é um. Segundo, precisamos crescer na confiança, dizendo sim ou não, palavras claras, corretas, firmes, que dão segurança para o outro, e os outros entendem o que você está dizendo. Não é? Alimente o seu coração com a palavra de Deus. E por último, fale sempre a verdade em amor. Uma igreja assim vai ser uma igreja diferente, referência de relacionamentos. É isso que estamos buscando enquanto pensamos aqui nos 40 dias. Enquanto meditamos, lemos os capítulos, lemos o livro. É isso que nós queremos. Ter uma igreja diferenciada, que possa viver uma vida conforme o Senhor Jesus quer que a gente viva. Curva a sua cabeça. Senhor, aplica esta palavra nas nossas vidas, porque nós precisamos da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém.